Seja muito bem-vindo ao podcast Amadas do Pai, com as apresentadoras Deig Lima e Rayane Silva. A paz do Senhor a todos, amados e amadas do Pai, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o podcast Amadas do Pai. Que alegria ter vocês aqui conosco para mais um momento de edificação, ensino da palavra e crescimento espiritual. Pastora Rayane. A paz do Senhor Jesus a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio abençoado do nosso podcast Chamadas do Pai. Hoje vamos tratar de um tema muito profundo e necessário para a nossa geração: identidade, cura e reino, o caminho de quem anda com o Pai. Vamos falar sobre quem somos em Cristo, como Deus cura nossas feridas e como viver o reino de Deus na prática. Glória a Deus. E para falar sobre esse tema tão maravilhoso e tão poderoso, nós temos um convidado muito especial. Ele é pastor, ministro da palavra, homem de Deus e tem sido usado com autoridade para ensinar, edificar e trazer direção espiritual para muitas vidas. Pastor Cirenuque Silva, seja muito bem-vindo ao podcast Amadas do Pai. É uma honra receber o Senhor aqui. Fique à vontade, essa casa é sua. Minhas queridas irmãs, da paz do Senhor Jesus, da paz a todos que estão nos acompanhando, é um privilégio, uma satisfação poder cooperar convosco. Quero parabenizar vocês por essa iniciativa, pelo podcast Amadas do Pai, que vocês ficam contentes para muita gente. Pastor, antes de entrarmos no tema de hoje, nós gostaríamos que o Senhor compartilhasse um pouquinho da sua história conosco, como foi seu encontro com Jesus, como o Senhor conheceu e aceitou Cristo e como isso transformou sua vida e seu chamado ministerial. O podcast Chamadas do Pai é todo seu, fique à vontade. Vamos lá, vocês querem me emocionar logo no início, né? Gente, o meu primeiro contato com Cristo, eu tinha acho que 9 anos. Eu fui para a igreja, atraído por louvores, né, no início. E o meu pai, por ser uma pessoa muito religiosa, e por não ser adepto ao protestantismo, ele repudiou no início, não quis. E aí, eu era apenas uma criança, né? Não fui mais. Aos 13, eu fui novamente, tentei me envolver, porque uma questão paterna também não foi impedido. E aos 17 para os 18 anos, fiz um voto a Deus, e se ele abrisse uma porta de emprego para mim, eu sou oriundo da roça, né, bem da roça mesmo, e eu não queria mais ficar na roça, porque era um ciclo, assim, você não conseguia, eu não queria aquilo ali para mim mais, não despreze quem trabalha na roça, eu sou dali, mas eu queria algo mais, queria me profissionalizar, queria trabalhar e tudo, e eu fiz um voto com Deus, de se o Senhor abrir uma porta de emprego para mim, eu vou reconhecer o Senhor como meu Salvador. E isso foi, acho que numa quinta-feira, foi uma quarta. Eu fiz uma entrevista de emprego, na época era Samacol, Giovanni, homem de Deus também. E aí, o dono era Giovanni, eu fiz a entrevista com ele perguntou, cara, qual é a experiência que tu tem? Eu digo, rapaz, a experiência que eu tenho é com roça. Mas como é que eu vou te contratar? Tu não tem experiência de nada, tudo. Ele disse, mas se o senhor me contratar, eu vou fazer de tudo para corresponder à expectativa da empresa. E aí ele disse, não, tá. E meu pai estava do meu lado lá, né? Ele acompanhando, eu estou com meu pai aqui e tal, se quiser ouvir. Ele disse, não, tá bom. Aí quando foi no outro dia, achou umas 10 horas, o colega me ligou e disse, o que tu tá fazendo aí, cara? Vem trabalhar. O Giovanni disse que é para tu vir trabalhar. Eu digo, mesmo, eu fui trabalhar. Comecei a trabalhar. Isso acho que quinta, sexta, no domingo eu fui para a igreja. Tinha um servo de Deus, por saudosa memória, o pastor Antônio Moura, estava ministrando uma mensagem cristocêntrica, sabe, muito profunda sobre a cruz. Aquilo me comoveu de tal maneira, mas eu já estava decidido a aceitar Jesus como Salvador. E naquele dia eu não aceitei só a Cristo, eu queria o que o pastor estava pregando. Eu queria ser um pregador. Se eu quero aquilo ali para mim, emendar aquilo ali. E tinha um colega do meu lado, o Márcio, eu chamei ele para ir junto comigo. Ele disse, não, agora não, depois eu vou. Aí eu fui. E entre 17 e 18 anos, Jesus, na verdade, me aceitou. E de lá para cá, entre trancos e barrancos, entre altos e baixos, fui convidado para o ministério depois de uns 2 anos, para ingressar no ministério, e já se vão
22 anos de ministério, 22 anos de trabalho. Cada dia eu estou mais apaixonado por Jesus e fazendo as pessoas se apaixonarem por Ele também através da sua bendita palavra. Então, resumindo, esse é um pouco da minha trajetória, como Cristo me achou, como Ele me encontrou e como eu fui ao seu encontro também. Glória a Deus. Testemunho Faz impactante, chorar, hein, viu? pastor? Não faz chorar. Eu que estou chorando daqui, pastor. Não vai É tomar verdade. Então, pastor, sobre o tema, quando falamos de identidade, cura e reino, muitas pessoas pensam em 3 assuntos separados. Mas na sua visão bíblica e pastoral, como essas 3 dimensões se conectam na vida de quem realmente anda com o Pai e por que esse tema é tão urgente para a igreja e para essa geração? Sou adepto que eles são inseparados, né? Inseparáveis esses temas. Os 3 estão intrinsecamente ligados, mas se faz necessário pontuar cada um para que a gente possa ter uma melhor compreensão. Vale dizer também que identidade é o ponto de partida. Para se ter ideia dessa identidade que eu estou me referindo, se faz necessário o cristão saber quem ele é em Deus. Quem eu sou em Deus. Tudo começa aí. Quem eu sou em Deus. Você que está aí do outro lado, quem você é em Deus. Se você não tiver um entendimento correto com relação a isso, você não absorver que você é um filho amado de Deus e que a sua identidade está atrelada a Deus, a sua busca pela cura, a sua busca por conserto, vai beirar a aceitação. Você quer cura, você quer conserto, porque você quer ser aceito por Deus. E não funciona assim. Na verdade, a identidade correta, ela remove o peso do desempenho. Né? Ela remove o peso do desempenho. Como diz a minha esposa diz que Deus não quer o nosso excesso. Deus quer a nossa prioridade. Então, a identidade está relacionada a quem eu sou em Deus, a quem nós somos em Deus. Em se tratando de cura, é necessário dizer que é um processo de restauração. A cura bíblica, ela não é apenas o fim de uma dor física, mas a restauração de uma imagem, ou da imagem de Deus em nós. O pecado desfigurou a nossa identidade. Então, a cura proporcionada pela Bíblia, ou a cura que a Bíblia proporciona por intermédio de Cristo, é uma cura que restaura a nossa identidade, a nossa imagem para com Deus. Né? Por isso, a cura serve para limpar as nossas lentes, remover os bloqueios que nos impedem de viver a plenitude da filiação. Nós somos curados para que a nossa identidade flua sem travas. Tá? Já o reino de Deus é o governo de Deus que se manifesta através de nós. Isso aqui eu preciso falar algumas coisas para quem está nos ouvindo, mas principalmente para vocês. Amém. Olha, Amém. se eu sei quem eu sou, remete à identidade. Se eu estou sendo restaurado, estou me referindo à cura. Eu naturalmente, sabendo quem eu sou, nesse processo de cura, eu transbordo a cultura do céu onde quer que eu vá. Eita, glória. Amém? O reino de Deus, ele não é para o cristão a porta de entrada. O reino de Deus é a saída daquilo que o Pai depositou no nosso interior. Aleluia, Jesus. Minha roupa não é comum, mas me arrupei aqui com esse negócio, sabe? Glória. Sabe? É a saída daquilo que Deus colocou no nosso interior. E me permita correlacionar alguns textos aqui, porque se faz necessário. Jesus disse algo interessante em Lucas 17, 21. Dependendo da versão, diz assim: o reino de Deus está em vós e no meio de vós. Em Mateus 10 e 6, ele disse assim: antes, porém, buscai as ovelhas perdidas da casa de Israel.
E à medida que seguir de pregar esta mensagem. Qual mensagem? O reino dos céus está ao vosso alcance. Olha o que ele diz. Curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste. Eita, Já glória. está em você. Já está em nós. De graça dai. Por aí que nós vamos continuar. Lucas 10:19 diz assim: atentai, eu vos tenho dado autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, assim como sobre todo o poder do inimigo, e nada e nem ninguém vos fará qualquer mal. A palavra autoridade aqui significa autorização. Aleluia. Autorização. Tudo que um amado do Pai, ou um filho de Deus precisa saber é que já foi autorizado. O céu já autorizou. Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus. Só nos resta se apoderar daquilo que o céu já autorizou sobre nós. Aleluia. E que o que a sociedade precisa, o que as pessoas precisam saber é que está dentro de nós. O reino de Deus está evidenciado dentro de nós e nós manifestamos esse reino de Deus na vida das pessoas, essa autoridade, essa autorização. É por isso que as trevas se submetem a esse reino, se submete a um servo de Deus, porque já foi autorizado. Quando Jesus disse aos discípulos: eu vos dou poder e autoridade, porque tem gente que só tem poder, que está atrelada ao cargo. E quando ele disse: eu vos dou autoridade, ele disse: eu estou dando poder, e aonde você chegar já está autorizado. Aleluia. Aleluia. E os demônios se submetiam porque já havia uma ordem do céu. Aleluia. Bendito seja Deus por isso. Aleluia, glória a Deus. E aí vem a segunda pergunta aqui que foi feita: por que isso é urgente para esta geração? Olha, nós vivemos em uma era de crise de pertencimento. Nunca houve tantas pessoas conectadas, sabe, assim, ao mesmo tempo, e tão solitárias e tão confusas sem saber quem são. Meu Deus. Então, assim, por que é urgente? É urgente porque eu preciso saber quem eu sou, eu preciso entender que essa cura, ela está além de uma alívio de uma dor física, é uma restauração da imagem de Deus em nós, da nossa pessoa, e eu preciso saber que o reino de Deus é manifesto dentro de mim, por isso que eu sou enviado, porque já está em mim. Então, a identidade remete a nos estar firmes, a nossa liberdade e ao envio de Deus. Então, sem um desses pilares, a nossa caminhada cristã ela fica manca ou pesada demais. Meu Deus. É forte. Nossa, que sabedoria, né? Se fosse para terminar aqui, já tava tudo falado. E eu tô sentindo uma glória tão grande que dá vontade até de falar em línguas, né? Um mistério que tá tão forte. Deus tá aqui. Pastor, Colossenses 1,13, a Bíblia diz que fomos transportados do império das trevas para o reino de luz. Como essa mudança de reino precisa refletir na identidade diária do cristão? Vamos lá, a gente tem que entender o contexto da fala do apóstolo Paulo. Colossenses 1:13 revela uma resposta direta do apóstolo a uma crise de identidade e doutrina que a igreja de Colossenses enfrentava, provavelmente no ano 72, o ano 60, o ano 62 depois de Cristo. Paulo escreveu essa carta quando ele estava preso em Roma e ele recebeu notícias de Epáfras, um de seus colaboradores, que a igreja estava sendo atacada, principalmente por mestres ou falsos mestres que haviam se misturado e se infiltrado, inserindo o judaísmo, filosofias gregas e principalmente o misticismo, né? Alguns estabeleceram até o culto aos anjos. Esses mestres ensinavam que Cristo não era suficiente para a salvação. Era necessário um conhecimento secreto, e aqui seria necessário até mais tempo para falar sobre
sobre o gnosticismo, né? Então eles empregavam essa doutrina gnóstica para que, exigindo para que os seus ouvintes pudessem, nesse conjunto de regras e de conhecimento, eles pudessem alcançar a espiritualidade que eles tanto desejavam. Então a resposta do apóstolo Paulo é para combater principalmente esses mestres, né? E quando ele diz que Deus nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, Paulo está, além de estar combatendo essas heresias, ele está reafirmando a supremacia de Cristo e a suficiência de Cristo. Aleluia. Né? Cristo é maior do que o judaísmo. Aleluia. Cristo é maior do que o gnosticismo. Cristo é maior do que qualquer misticismo. Aleluia. Cristo é maior do que sincretismo. Cristo é maior do que todos. Mas tem uma coisa que ele fala aqui que é necessário a gente explicar também. Ele fala do poder das trevas, né? Isso se refere à ignorância espiritual e à escravidão que as pessoas viviam sobre o pecado e as forças demoníacas, que os falsos mestres tentavam apaziguar, tentavam resolver essa questão através de rituais. E aí Paulo coloca em série nessa resposta uma palavra que acho que essa aqui também ela tem que se colocar em destaque. Ele nos transportou. Nos transportou. Na época romana, quando um rei conquistava um território, ele transportava toda a sua população para aquele lugar. Glória a Deus. Ele transportava toda aquela população para aquele novo reino, para aquele novo espaço conquistado, para aquela nova geografia. Paulo usa essa imagem para dizer que os cristãos já pertencem a outro reino. Esta glória. Aleluia, Jesus. A um novo reino. Glória a Deus. Aleluia. Que é o de Cristo. Aleluia. Eles já foram transportados para um outro reino. Não devem mais nada aos antigos poderes. Aleluia. Paulo está promovendo, né? Paulo está provando que se você está no reino do Filho, você tem tudo o que precisa. O reino de Deus, nós temos tudo o que precisamos. Nós já estamos vivenciando. Nós não precisamos de outro rei, nem de outro reino. Amém? Então é poderoso isso aqui que Paulo está falando, né? Fomos transportados já. Não devemos mais nada. Meu Deus, que unção é essa, Jesus? Então, pastor, em Hebreus 12:15, a Bíblia fala da raiz de amargura que contamina muitos. Qual o perigo espiritual de não tratar feridas, perdão e traumas? Tá, vamos lá. Hebreus 12:15, é necessário dizer que o foco do escritor anônimo é na vigilância espiritual. Ele coloca toda a coletividade, todos os seus ouvintes em uma espécie de vigilância espiritual na preservação, no intuito de preservar a santidade dentro da comunidade. O escritor, ele está alertando contra o perigo de alguém, escutem bem isso, o perigo de alguém se privar da graça de Deus e permitir que uma raiz de amargura brote, causando perturbação e contaminação entre os irmãos. Olha, por isso o versículo 15 está inserido em uma exortação prática que começa no versículo 14, onde o autor ordena seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O chamado é para uma vida disciplinada espiritual e resistência às provações, comparando a vida cristã a uma corrida que se faz necessário resistir. Então, a raiz de amargura aqui, essa parte talvez, e aí vale fazer uma correlação de que, de fato, o escritor está se referindo aqui. Se nós fizermos uma conexão nessa fala ao texto do Antigo Testamento, especificamente Deuteronômio capítulo 29,
versículo 8, nós descobriremos que o autor está fazendo uso desse texto para explicar uma verdade espiritual, né? Olha o que diz o Deuteronômio 29, 18. Eu vou ler aqui para vocês. Zeles para que entre vós não haja nenhum homem ou mulher, clã, tribo ou família, cujo coração se afaste do Senhor, o nosso Deus, para adorar os deuses daquelas nações, e para que não haja no meio de vós nenhuma raiz que venha a produzir planta venenosa. Aqui é mais pesado. Aí ele diz, de muitas amarguras. O que o escritor está alertando aqui aos indivíduos, à comunidade, é que essa raiz de amargura, ela promove um abandono a Deus e automaticamente leva as pessoas a aderirem ou a seguirem outros ídolos, trazendo julgamento sobre toda a comunidade. Uau! Por isso que o contexto o contexto de Hebreus não se refere apenas a um sentimento de mágoa pessoal, mas a uma apostasia, o ato de se desviar da verdade de Cristo para retornar a sistemas religiosos antigos e práticas profanas. Olha como isso é interessante. Por isso não se deve analisar um texto apenas menosprezando o seu contexto, porque o contexto traz uma ampla visão e um amplo entendimento. Então, o autor aqui ele enfatiza que o pecado de um indivíduo tem um potencial de contaminar muitos. Sim. Né? Exigindo cuidado mútuo entre os membros da igreja. Por isso que a vigilância é colocada em pauta. Aí ele, para vocês terem ideia, aí ele insere algo aqui no versículo 16 e no versículo 17. Ele coloca um personagem que aparentemente não tem nenhuma relação com a raiz de amargura. Por isso que ele está falando de outras coisas também. Ele coloca Esaú. Esaú é pego como exemplo aqui, prático de alguém que profanou sua herança espiritual por um prazer imediato. Meu Deus. Isso reforça o alerta. Olha, isso reforça o alerta de que trocar privilégios espirituais e eternos por satisfações carnais ou religiosas temporais leva a uma perda irreparável. Meu Deus. I know. Então, o capítulo 12, ele serve como um engajamento final para que mantenhamos o foco em Jesus, que é o consumador da nossa fé. Aleluia. Glória. Amém. Pastor, Romanos 8,15, Paulo fala do espírito de adoção. Qual a diferença entre ser criatura de Deus e ser filho de Deus na teologia bíblica? Tá. O que Paulo está dizendo é que o ser humano é uma criatura de Deus, pois foi criado à sua imagem e à sua semelhança. Isso implica em dizer que todos os homens são criaturas de Deus porque foram feitos, ou por terem sido feitos por Ele. Ser filho, ser considerado filho, é totalmente diferente, principalmente no que se refere à adoção. Ser filho de Deus é uma posição espiritual concedida àqueles que aceitam a Jesus Cristo como seu Salvador e nascem de novo. Aleluia, Jesus. Não da carne, mas do Espírito. A filiação, ela é um privilégio dado apenas aos que recebem a Jesus. Paulo explica em Romanos 8 e 15 que os crentes não receberam um espírito de escravidão para viverem com medo, mas um espírito de adoção pelo qual clamam Abba Pai. E Abba Aleluia. Pai aqui é paizinho. Aleluia. É meu paizinho. A adoção no contexto paulino era um ato legal, Deig e Rayane, em que alguém de fora da família se tornava herdeiro, assumindo, número 1, um novo nome, número 2, novos direitos. Meu Deus. Quando nós nos tornamos filhos por adoção, nós também somos herdeiros, né, e co-herdeiros em Cristo Jesus. Aleluia. E a própria Bíblia diz que o Espírito Santo testifica ao nosso espírito que nós somos criatura? Não, que nós somos filhos de Deus. Aleluia. Sem saber que sou filho amado,
ando como órfão, buscando a aprovação pelo serviço e não pela relação de pai e filho. Olha que Meu coisa. Deus, é muito forte. Me permitam falar, eu preciso estender, porque isso aqui vai falar com muita gente que está nos ouvindo, vai falar de uma forma muito forte ao nosso coração. Na casa do pai, tem gente que acha que é apenas um trabalhador e se comporta como tal. Ele vive pelo salário. Ele está na casa do pai apenas pelo que pode receber. E isso é tão verdade. Em Lucas capítulo 15, versículo 11, entre as histórias contadas por Jesus, nós encontramos a do filho pródigo. E é perceptível essa verdade no texto. Quando o filho está retornando para casa, ele pede para ser tratado como um funcionário. Eu acho que o maior declínio de um servo de Deus é pedir para ser tratado como um funcionário, sendo que ele foi chamado para ser filho. Eita glória. Viu? Na casa do pai, o filho não recebe salário. Ele recebe legado e herança. Aleluia. Mas tem gente que profissionalizou a sua paternidade e busca apenas salário. Você é filho, meu amigo, você que está me ouvindo aqui agora, você é filho, você é herdeiro, você tem um legado deixado pelo pai. Aleluia, Jesus. Amém? Meu Deus. Cuidado, né? Se é funcionário de Deus ou se é filho. Meu Deus. Forte. Vamos lá. Essa foi para explodir a boca do balão. É. Glória a Deus. Quem não queria, agora achou. É. Glória a Deus, pastor. Amém. Segura nele. 1 Pedro 2,9, o que significa ser geração eleita, sacerdócio real, de forma prática para o cristão comum? Aleluia. Vamos lá. Quais as motivações que levaram o apóstolo Pedro a escrever essa epístola, né? Pedro escreveu para os cristãos que viviam espalhados por províncias na Ásia Menor, hoje o território da atual Turquia. E esses cristãos, eles eram chamados de forasteiros e peregrinos. Naquela época, o Império Romano, sob o comando de Nero, ele intensificava o jugo, a perseguição aos servos de Deus. E os servos de Deus, naquela época, eram vistos como antissociais e perigosos, por não adorarem ou por não aderirem ao imperador, nem os deuses romanos. Quando Pedro chama o povo, aquele povo, aquela gente, e remete a nós também, né? Chamá-los de sacerdotes, reis, eleitos, Pedro está dando dignidade. A primeira coisa que Pedro está dando para aquele povo, dignidade. Ele está dando dignidade àquela sociedade que era tratada, e aqueles irmãos que eram tratados como lixo e como criminosos. Meu Deus. E isso é um lembrete para nós, porque o mundo pode nos rejeitar, como os cristãos antigos foram rejeitados. Mas o Rei do Universo nos escolheu. Aleluia. Aleluia. Nos escolheu. Então ele diz, geração eleita, a ideia aqui é um senso de pertencimento. Ser eleito significa que você não é um cristão por acidente ou por herança cultural, mas por um convite específico da parte de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Aleluia. Então, na prática, isso mata a carência de precisar se encaixar, né? Em todos os grupos Eita Deus. ou a todas as modas. Se você sabe que foi escolhido por Deus, a sua autoestima não depende do número de curtidas ou da aprovação de todos. Eu vou dizer algo aqui para arrancar logo de vez essa ideia equivocada das pessoas, né? Você passa a viver por um público de uma pessoa. Meu Deus. O seu público é uma pessoa. Quem? Jesus. Se ele está satisfeito com você, o resto não interessa tanto assim. Aleluia, Jesus, tu és fiel. Entendeu? Então era para corrigir essa situação. Pedro escreveu, sabe, valorizando aqueles irmãos em Cristo Jesus, apesar dos maus tratos que eles estavam sofrendo. Aleluia, Glória pastor, a Deus Deus. abençoe. Aleluia. Pastor, Isaías 53:5, a Bíblia fala que pelas pisaduras de Jesus fomos sarados.
essa cura é só física ou também emocional e espiritual? Essa cura ela é integral. Ela abrange o aspecto espiritual, emocional e físico. Porém, a mensagem de Isaías ela é ampla. Ser sarado nesse contexto, Rayane e Deig, refere-se à restauração da relação entre o ser humano e Deus. Porque o pecado é visto como uma doença Meu Deus. que causa morte espiritual e separação. Por isso que, pelas suas pisaduras, meu filho chegou aqui, tá? Ô, Por isso Glória. que pelas Eu suas... quero ver ele depois, tá, Jô? Tá bom. Por isso que pelas suas pisaduras ou feridas nós fomos sarados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isso implica em dizer que através dele nós fomos... A enfermidade provocada pelo pecado, ela foi resolvida, houve um perdão e houve uma reconciliação. Porque se eu interpreto esse texto apenas para dizer às pessoas que todas as suas dores, todas as suas doenças serão curadas, eu estou mentindo. Eita, Glória, fala. Porque existem doenças que nos levarão à sepultura. Existem dores que você vai à sepultura, vai ser arrebatado e você vai ser transformado e se livrará dela. Meu Deus. Mas o problema maior, que era essa separação entre o homem e Deus, essa enfermidade provocada pelo pecado, não há mais no que se preocupar, porque Cristo Jesus fez isso. Eita, Glória. Resolveu isso. Então, quem quer ser curado da enfermidade chamada pecado, reconheça Jesus como seu único suficiente Salvador, adote a Bíblia como seu livro de fé e de regra de vida. Você certamente será bem-sucedido do reino dos céus. Glória a Deus. Deus seja louvado, aleluia, pastor, glória a Deus. Então, pastor, em Josué 1:8, Deus disse para Josué meditar na palavra dia e noite. Qual o papel da Bíblia na vida de quem anda com o Pai? Para quem anda com o Pai, escute bem o que eu vou dizer. A Bíblia não pode ser apenas um livro de regras, mas ela precisa ser observada como um fundamento. Um fundamento que promove êxito espiritual e comunhão contínua com os servos de Deus. A promessa de Josué 1:8 na Bíblia é que ele deveria observar os escritos e o caminho dele seria bem sucedido, como foi o caminho de Moisés. Sabe? Então, para quem deseja ter uma caminhada promissora, ele não pode ignorar os escritos sagrados. E ele tem que ter a Bíblia como um fundamento, como um guia, como um farol, como uma bússola, que ele é mais eficiente do que um GPS. Eita, dependendo glória. da localização, o GPS coloca a pessoa em encrenca. A Bíblia não, ela tira a gente de encrenca, né? Aleluia, Jesus. Então, Glória. é basicamente isso, né? Não podemos descartar nem tratá-la como um livro superficial. Glória a Deus. Pastor, em Gálatas 5:22-23, essa aqui é forte. O fruto do Espírito é um sinal de quem anda com o Pai, né? Qual desses frutos, na sua percepção, o Senhor acha que mais falta na igreja hoje? Soltei essa e corri. Vocês querem matar do coração, né? Mas vou responder diretamente, certamente o amor. Aleluia. A igreja, os crentes estão perdendo a empatia. Consequentemente, isso é fruto da falta de amor. Meu Deus. Nós defendemos mais as nossas instituições, as nossas placas institucionais do que as nossas irmandades. Paulo disse na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 8, olha o que Paulo disse aqui, ó, o amor jamais morre. Meu Deus. Todavia, olha, ele para os pseudos profetas, aí, escute aí, as profecias deixarão de existir. Eita, Glória. As línguas cessarão. Meu Deus. O conhecimento desaparecerá. O amor jamais morre. Glória. Todavia, as profecias deixarão de existir e as línguas cessarão. O conhecimento desaparecerá, mas o amor permanecerá. Aleluia, Jesus. No versículo 13, ele diz assim, sendo assim, permanecem até o momento esses três: a fé,
a esperança e o amor. Contudo, o maior deles é o amor. Aleluia. E o amor, ele está tanto inserido nos dons, no contexto dos dons espirituais, como no fruto do Espírito. Se nós amássemos como deveríamos os nossos irmãos, não haveria pecados encobertos. Não haveria. Porque há quem diga que não, eu estou acobertando porque eu amo. E se você o ama, você sara, você corrige, né? Você ajuda na restauração, você fala a verdade. Né? Então, o que falta na igreja, ao meu ver hoje, é amor, empatia. É chorar com os que choram, é ajudar os caídos, é restaurar vidas, é não fazer por interesse ou por outros ganhos, mas saber que você já ganhou. Infelizmente, alguns colegas entram no ministério ou assumem a igreja já pensando em dinheiro. Onde há espaço para ganhos pessoais, onde a única intenção são ganhos pessoais, com certeza não há amor. E o amor tudo suporta, tudo supera. Né? Então, se tem uma coisa que está faltando na igreja, é amor, tratar as pessoas com amor. Ô, glória! Aleluia, Jesus. Mas vamos lá, que é um assunto para uma outra. Essa parte nós vamos trazer aqui de novo. Se aprofundar esse assunto, pastor. É necessário. Para esse tempo é necessário. É a segunda vez que eu participo desse negócio de live, viu? Acostume-se, pastor. Deus vai soprar, é necessário. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus pela sua vida. Então, pastor, para encerrar, libera uma palavra profética e uma direção prática para quem quer viver identidade, cura e reino a partir de hoje. Pare de se comportar como pedintes. Glória. Você não é cigano. Assuma a sua posição de filho. Meu Deus. Só assim você desfrutará do legado do Pai. Trate de enxergar Deus como seu Pai, porque Ele já viu você como filho. Eita, glória. Tome posse disso. Aleluia. Eu entendi isso de uma profundeza, no tempo para cá, um dia que Deus falou comigo, que o que Ele me deu está em mim, não está no lugar. Então, onde eu chego, eu tenho certeza absoluta que Deus vai abençoar aquele lugar. Algo de extraordinário vai acontecer ali, porque está em mim. Aleluia. Mesma coisa que Deus disse para Abraão, ser tu uma bênção. Era como se ele estivesse dizendo, a bênção está em você, não importa para onde você vai. Eita, Jesus, aleluia. E Abraão entendeu isso. Ele disse, olha, é o seguinte, você quer ir para onde, Ló? Eu quero ir para ali. Pois pode ir, porque para onde eu for, Deus me abençoará, porque está em mim. Eu sou filho de Deus. E aonde eu chego, o reino é manifestado, o poder de Deus se manifesta. Ele está em mim, Ele já me deu, Ele já me concedeu. Aleluia. Então você que está nos ouvindo aí, pare de viver como pedinte. Meu Deus. Se comporte como filho. Você é herdeiro e co-herdeiro em Cristo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então, estou até me emocionando demais, mas é isso aqui. Glória a Deus, é a graça. Veja Deus como seu paizinho, como seu pai, porque para Ele você já é filho. Bom, é isso que eu tenho para dizer para vocês, momentaneamente. Glória a Deus, queremos agradecer de forma muito especial ao pastor, pela sua disponibilidade, por ter aceitado estar conosco neste momento. Estou saindo agraciada, avivada, renovada, de como Deus lhe usou nessa tarde, que o Senhor lhe conserve a sua casa, a sua família, seu ministério em graça. Você tem realmente um pedaço do céu sobre a sua vida. Muito obrigada mesmo. Eu quero deixar aqui também registrado que o pastor Cirenuque não foi, ele é o meu pastor, né? Amém, glória a Deus. Amém. Quando eu chegar em Açailândia, eu quero abraçá-lo, abraçar a missionária, sua esposa Elia, sua filha Mari. Eu nunca esqueci de vocês. Quando eu saí daí, acho que a missionária estava grávida ou já tinha ganhado bebê, se eu não me engano.
mas eu guardo vocês, pastor, aqui no meu coração. Eu tenho um carinho enorme por vocês. E eu quero dizer para vocês que quando vocês resolverem vir aos Estados Unidos, a porta da minha casa está aberta. Amém? Eu recebo. Deus abençoe. Amém. Privilégio. É isso, né, pastor? A gente também, eu quero agradecer em nome do podcast Chamadas do Pai, né, pela sua flexibilidade. Sabemos que tem muitos eventos hoje, né, para o Senhor estar. O Senhor reservou esse momento para nós e para Deus. Muito obrigado. Que Deus possa abençoar a sua vida, seu ministério. Já tinha ouvido falar muito sobre o Senhor antes de conhecer a Deig, fala demais. É uma bênção. Amém. Aleluia. Que Deus possa abençoar seu ministério, sua família, a missionária Lia, seus filhos. Muito obrigada. E espero trazer também a missionária, sua esposa, aqui no nosso podcast. Já está aí, feito a ponte. Quando quiser, amém, estamos aqui. Olha, é uma fonte que jorra. É verdade. Amém. Que Deus abençoe poderosamente. Amém. Gente, obrigado. Foi uma satisfação poder participar com vocês nesse podcast Chamadas do Pai. Que Deus em Cristo continue abençoando vocês, usando para que o Evangelho chegue aos corações daqueles que tanto precisam, né? Obrigado, tá? Muito feliz de poder cooperar com vocês. Obrigada ao senhor, pastor. Então é isso, gente. Até um próximo episódio, se Deus quiser. Muito obrigada a todos que ficaram até aqui conosco. Que Deus possa vos abençoar tremendamente. Obrigada, minha irmã, minha comadre, minha intercessora, pastora Rayane, missionária, que a mulher é pastora, é missionária, é intercessora. Aí um conjunto aí de caracteres aí que a mulher é porreta na presença de Deus. Glória. Muito obrigada a todos. Obrigada, pastor, mais uma vez. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Amém. Deus abençoe. Tchau.